Salmos 125. Fé inabalável. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, leva-los ó Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. A palavra ela fala que as pessoas que confiam em Deus são como o monte Sião. São pessoas que são como o monte, que é comparado como uma montanha que não se abala com nada e firme está para sempre, está firme com Deus. As pessoas que confiam em Deus, Deus próprio fortalece essas pessoas e elas não se abalam como um monte Sião, como uma montanha não se abala. Assim, essas pessoas que confiam em Deus também não se abalam. E a palavra continua falando, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está. Assim o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está em redor do seu povo. Deus está ao redor do povo que coloca nele a confiança e a esperança. E nessas pessoas, nesse povo, Deus está ao redor. Deus está ao redor, cuidando, protegendo, livrando de todo mal. Deus está sempre protegendo o povo, mas Deus está protegendo as pessoas que confiam nele e colocam esperança nele. Essas pessoas são como uma montanha, como um monte que não se abala, e essas pessoas recebem de Deus a verdadeira proteção, porque quem protege as pessoas é Deus. Deus é protetor dos povos na terra. Ele protege como ele já protegeu lá no passado. Ele protegeu no passado os povos, hoje ele protege no presente e protegerá no futuro. Deus é o protetor dos povos. Ele protege pessoas que colocam nele confiança e esperança e cumpre os seus mandamentos na terra. E ele protege até muitas pessoas que ainda não se converteram à sua palavra e que não cumprem o seu mandamento ainda assim. Deus protege muitos através de oração, de intercessores, através de oração, de familiares, de parentes das pessoas, porque tem muitos que estão ainda perdidos no mundo do pecado, mas se Deus vê que essas pessoas vão se arrepender dos pecados ainda um dia, Deus dá a proteção para elas e Deus dá a proteção também por causa da oração de familiares que costumam estar orando por pessoas que estão perdidas no mundo do pecado. Deus protege o povo que confia nele e que nele espera. Deus já tem protegido muitos na terra que ainda não estão dentro de igrejas ou cumprindo os seus mandamentos na terra. Muitos que não param para ouvir a sua palavra, que diz que não tem tempo. Mesmo assim, Deus está protegendo muitos através de oração de familiares e oração de intercessores na terra, que podem ser pessoas que são conhecidas, que oram pela libertação das pessoas e pela proteção. Assim, Deus dá a proteção, porque Ele sabe que um dia vai ainda essas pessoas se chegar aos seus pés, quando Deus tem um plano na vida das pessoas na terra, ainda que ela esteja perdida, ainda assim Deus dá a proteção através de oração de muitas pessoas na terra, porque há muitas mães que oram pelos filhos, há muitas vós, há muitos pais e vós
que ora pelos seus filhos e pelos seus netos, há muitos que oram intercedendo pelas pessoas que estão perdidas, mas quem liberta é Jesus Cristo. Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo cuida, Deus Todo-Poderoso, Ele cuida quando Ele tem um plano na vida da pessoa, ainda que ela esteja perdida no mundo do pecado. Assim mesmo, Deus está dando a proteção, porque Ele é o verdadeiro protetor dos povos na terra. É Deus, é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e é o seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o libertador, Ele liberta pessoas que estão perdidas no mundo do pecado, que estão perdidos em vícios. Quem liberta é Jesus Cristo, é Ele que liberta as pessoas. Ele liberta, Ele quebra corrente de amarração, Ele quebra cadeado de amarração, Ele arrebenta cadeias espirituais. Jesus Cristo é o libertador, e Ele veio para libertar as pessoas na terra. Ele liberta, Ele cura, Ele restaura vidas, porque Ele veio para libertar, para restaurar, para curar. Ele veio para dar a salvação para as pessoas. Ele não veio somente para dar salvação para as pessoas que são justas, que se acham que estão muito certas na terra. Ele não veio para dar salvação só para essas pessoas. Ele veio para dar a salvação para os que estão perdidos no mundo do pecado. Jesus falou em uma palavra: eu não vim para dar salvação para as pessoas que estão se achando que são justos, mas que têm orgulho, que têm coisas que não vêm de Deus. Eu não vim para dar salvação para esse tipo de pessoas. Eu vim para dar salvação para as pessoas que são verdadeiras, que cumprem os meus mandamentos, que se desvia dos enganos, das mentiras e das falsidades. Mas vim também para dar a salvação para os que estão perdidos no mundo do pecado. Eu vim para dar salvação para todos, e eu falo que as pessoas têm que se arrepender dos pecados na terra, porque Jesus Cristo, Ele chama as pessoas ao verdadeiro arrependimento dos pecados. Ele não veio para salvar só as pessoas que já estão se achando que estão certas demais. Há muitos que se acham que já estão com a salvação ganha, mas as pessoas, há muitos que estão erradas, porque quem tiver o orgulho ou a inveja e se achar melhor do que os outros, já não tem a salvação, perde a salvação, porque o orgulho não vem de Deus, não vem o orgulho, não vem a inveja e não vem também o querer ser melhor do que os outros. Isso não traz a salvação. Não adianta pessoas pregar a palavra de Deus ou orar para se aparecer, porque isso não traz a salvação para a vida delas. Jesus veio para salvar todos os tipos de pessoas, mas os que estão perdidos no mundo do pecado, Jesus veio principalmente para dar salvação a eles. Jesus, Deus, tem os seus pregadores na terra, Ele tem os seus verdadeiros pregadores para passar a palavra verdadeira, para trazer para muitos que estão perdidos no mundo do pecado e sofrendo, para trazer para eles o arrependimento, porque Deus não quer que ninguém se perca. Deus não tem desejo nem da morte do ímpio, porque Deus quer que todas as pessoas se arrependam dos pecados na terra e se entreguem para Ele, mesmo Ele sabendo que nem todos vão se arrepender, porque há muitos que são muito mal na terra, mas Ele pede para que todos se arrependam dos pecados. Ele fala que ainda é tempo de arrependimento dos pecados na terra. Jesus ainda não veio buscar o povo escolhido na terra, porque Deus está dando um tempo para que as pessoas se arrependam dos pecados e se entregue para Deus, se entregue de corpo, de alma e de espírito. E a palavra ela continuou falando: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo
não estenda a mão à iniquidade. As pessoas que são ímpios são consideradas as pessoas que são injustas, mas não permanecerá. Essas pessoas não permanecem por muito tempo fazendo injustiça e praticando o mal contra o justo, contra as pessoas que estão certas e cumprir os mandamentos de Deus. Não, eles não permanecem por muito tempo, porque o próprio Deus tira essas pessoas que praticam a maldade, os abusos, a iniquidade. Deus, ele é um Deus bom, é um Deus justo, só que tem tempo também que Deus se ira contra a maldade do povo, contra o coração duro do povo, contra pessoas também que só praticam injustiça e maldade. Deus já tirou muitos da terra por causa da maldade, por causa do coração duro, por causa de pessoas que só estão praticando abusos e maldade contra muitos que são justos. Deus já tirou muitos. Deus, se for preciso, ele faz a pessoa entrar na sepultura de morte para ele tirar as pessoas que são mal da terra, pessoas que ele vê que não quer mesmo o arrependimento dos pecados e continua só praticando a maldade. Ele faz com que aconteça de descer à sepultura, mesmo ele sabendo que perdeu a salvação da alma, porque pessoas que são do coração mau, pessoas que são abusadoras, que são malignas, que fazem coisa para destruir muitos na terra, essas pessoas que não se arrependem dos pecados, muitos já desceram a cova e muitos ainda vão descer, porque o próprio Deus, ele tira da terra quando ele vê que pessoas estão fazendo só maldade, ele mesmo tira da terra com a sua mão santa e forte de poder. E ele tira pessoas que são acostumadas a abusar das outras e se levantar contra o nome dele e a sua palavra verdadeira na terra. E ele é capaz de tirar, porque Deus conhece o coração do homem, Deus sabe qual é a intenção do coração das pessoas, Deus sabe se essas pessoas no futuro vão ter arrependimento ou não vão ter. Ele sabe de todas as coisas, porque ele sabe o pensamento das pessoas, ele conhece cada um, ele conhece o coração, e ele sabe se as pessoas vão se arrepender dos pecados ou se não vão. E quando ele vê que o homem está praticando na terra muita maldade, ele deixa que essas pessoas desçam à sepultura para que a maldade acabe na terra e as pessoas justas fiquem livres da maldade. O próprio Deus deixa que isso aconteça. Ele permite, assim como ele permitiu lá no passado, ele permitiu que muitos morressem. O próprio Deus, mandou queimar várias cidades no passado por causa de um povo de coração duro, por causa da desobediência de um povo. Deus queimou a cidade de Sodoma e Gomorra, porque lá, nessa cidade, estava lá muitos praticando a maldade, e lá tinha o que é considerado hoje a prostituição, a pornografia, estava naquela cidade e ninguém estava obedecendo lá a lei de Deus. Deus só mandou Abraão que tirasse o seu sobrinho Ló daquela cidade, porque Abraão foi um homem muito temente a Deus. Então Deus pediu que ele tirasse o seu sobrinho da cidade, e Deus mandou queimar aquela cidade por causa de um povo desobediente. Até os anjos que Deus mandou naquela cidade, até dos anjos, eles queriam abusar até dos anjos. Então Deus mandou que queimasse a cidade de Sodoma e Gomorra. Ele mandou queimar porque ele viu que naquele lugar
as pessoas eram do coração duro e ali não iam mesmo se arrepender dos pecados. Ele mandou queimar aquela cidade e mandou queimar outras cidades e mandou vários tipos de destruição em vários lugares por causa do povo ser um povo do coração duro e de um coração maligno. Deus queimou no passado e Deus não mudou. Deus ainda hoje é o mesmo que sonda o coração das pessoas. Ele é justo, ele é bom, mas para quem cumpre os seus mandamentos na terra, ele é bom. Mas para quem ele vê que não cumpre, que só está praticando maldade, daí ele é Deus de justiça. Ele é um Deus que faz a sua justiça. E ai de quem cair na mão de Deus. Quem cai na mão de Deus, essa pessoa sofre porque Deus aperta com a sua própria mão de poder. Ai de quem blasfema contra a palavra de Deus e cai na mão de Deus. Quem cai na mão de Deus é muito sofrimento para essas pessoas, porque se cair na mão de Deus e ficar com a doença, Deus não cura, e os médicos da terra também não conseguem curar. Não tem remédio que cure as pessoas de coração má, as pessoas que são manipuladoras, as pessoas que são abusadoras. Não tem cura, ainda que o médico tente curar, não cura, porque o próprio Deus não deixa ser curado, para ver se pessoas vão se arrepender dos pecados. Mas ai de quem blasfemar contra Deus, contra a sua palavra verdadeira que está na Bíblia Sagrada. E a palavra continuou falando no final: quanto os que se desviam para as sendas tortuosas, leva o Senhor juntamente com os malfeitores. Quanto as pessoas que se desviam para o mau caminho, o salmista falou, quanto essas que desviam para sendas tortuosas, é para o caminho errado, é para o mau caminho, é para o caminho do pecado, é para o caminho da iniquidade. Ele fala, leva o Senhor juntamente com os malfeitores, tira da terra, faz uma obra, Senhor Deus, para que tenha paz sobre Israel. Ele fala de Israel porque o salmista e a maior parte dos da Bíblia Sagrada, eles viviam na região de Israel. Daí ele fala paz sobre Israel, paz sobre todas as cidades, todos os estados, todos os países. O próprio Deus, muitas vezes, ele destrói os malfeitores para as outras pessoas que estão no lugar poder viver uma vida em paz. Quando Deus vê que não vai ter justiça dos homens da terra, ele entra e faz a sua própria justiça, o nosso Deus de poder. E ele faz porque ele conhece o coração das pessoas, ele conhece os pregadores da terra, os pastores, os missionários, os evangelistas, os sacerdotes. Esses não conhecem o coração do homem. O único que conhece de verdade o coração dos homens da terra é o Deus Todo-Poderoso. É ele que conhece. Deus é Deus justo, mas é Deus de justiça. É Deus muito bom, mas também é Deus que se irá. Deus, ele permitiu, nesses últimos anos, que foi no ano de 2020, Deus permitiu que entrasse uma epidemia na terra para ver se os homens iam se arrepender dos pecados, para ver se as pessoas iam se arrepender dos pecados. Ele permitiu a grande epidemia que foi do coronavírus, para ver se as pessoas iam colocar nele a confiança e a esperança e iam se arrepender dos pecados. Muitos morreram sem arrependimento, outros morreram e foram com ele, mas muitos morreram sem se arrepender dos pecados. Deus deixou essa epidemia para provar
o coração de muitos na terra para mostrar que quem ainda manda na terra é ele e que os homens não mandam na terra, ainda que seja governante de países, que sejam políticos na terra, não manda na terra, que ele está acima de tudo. Ele permitiu que acontecesse aquela epidemia e vai ainda permitir que aconteça muito mais para ver se as pessoas vão se arrepender dos pecados. Naquela epidemia foi tanto pobre como foi ricos com muito dinheiro. Não teve dinheiro de pessoas que salvasse as suas próprias vidas. Morreram muitos entre pobres e ricos. Deus deixou para mostrar que ninguém é melhor do que ninguém, que no mesmo lugar que vai um, vai o outro, não importando a profissão que tenha, não importa, porque profissão não faz a pessoa ser melhor do que ninguém. O que importa nas pessoas não é a profissão, o que importa nas pessoas é um coração verdadeiro com Deus. O que importa é o caráter da pessoa e cumprir os mandamentos de Deus na terra. A profissão, o dinheiro, isso para Deus não importa, para Deus isso não serve. Então Deus permitiu que acontecesse aquela grande epidemia na terra para ver se as pessoas iam se arrepender dos pecados, e assim vai vir mais epidemia na terra, vai vir, porque Deus ainda continua testando os povos na terra para ver se tem arrependimento. Deus quer mostrar para os povos que ninguém é melhor do que o outro. Naquela grande epidemia, até pessoas da área da saúde, como enfermeiras, como médicos, pessoas morreram também com a doença do coronavírus. Pessoa que estava à frente para ajudar a curar também morreram. Foi Deus mostrando o seu poder, que ninguém é melhor do que o outro, não importando a profissão de cada um. Todos são iguais, e se ele permitir outra epidemia na terra, não vai mudar, vai ser a mesma coisa, vai entre ricos e pobres, vai todos, porque ninguém é melhor do que ninguém, ainda que muitos se achem que são melhor do que os outros, mas não são. Assim Deus mostrou com a epidemia do coronavírus e vai continuar mostrando na terra que quem manda é ele, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. É ele que manda, é seu Filho Jesus Cristo, que veio para a salvação de toda a humanidade, e o Espírito Santo que está aqui na terra, consolando as pessoas que sofrem abuso, pessoas que são rejeitadas, pessoas que são escravizadas. Está aqui o Espírito Santo consolando, mas ninguém é melhor do que ninguém, e quem continua mandando em tudo dessa terra é o Deus Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra. É ele que manda em tudo. Glórias e glórias a Deus. Essa palavra ela veio direto do alto pelo Espírito Santo de Deus.